Fala, planejador, tudo bem? Hoje é a nossa aula número 4, nossa última aula, e eu reservei dois temas especiais. Vou falar sobre Reflection Merge e vou dar uma palhinha sobre Primavera Risk. Irei exportar o nosso cronograma para o Primavera e vou mostrar algumas funcionalidades que existem lá muito interessantes de trabalhar com distribuição, alocar risco nas atividades, gerar aquele gráfico de frequência, fazer análise de Monte Carlo, isso tudo na aula de hoje. E ao final dessa aula eu vou falar sobre uma proposta que eu tenho para fazer para vocês, hein? Fica até o final para vocês ouvirem a proposta. Então vamos lá. Primeira coisa, o Reflection Merge. Esse Reflection Merge eu utilizava muito na época que eu estava na Petrobras, quando eu recebi o cronograma das contratadas. E ele é excelente para você pegar os gatilhos que os planejadores gostam de fazer, sabe? Para a data final não correr, mexer em latência, mexer em duração de atividade, mexer em links. E esse Reflection, ele pega tudo que foi feito. Imagina um cronograma de 3.000 linhas, 10.000 linhas. Não dá para você ficar... impossível, humanamente impossível você saber o que o cara mexeu. O que o planejador da contratada mexeu. Porém, se você souber dessa ferramenta, você consegue pegar todos esses gatilhos nos mínimos detalhes. Eu vou mostrar aqui. Fique aí. Vamos lá? Vamos aqui para capturar a tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Está aqui o nosso cronograma. O cronograma, vamos dizer que ele foi atualizado, enviado para a contratada enviou de volta. Vamos agora para um novo ciclo de atualização do cronograma. Então, o que você faz? Você vem aqui com o botão direito e coloca para criar um reflexo. Né? Tá aqui a nossa baseline. Está criado esse reflexo do nosso cronograma. E aí, tudo que for feito, nós iremos saber depois que eles mandarem de volta para nossa base de dados. Tá aqui, ó. O cronograma Reflection, ele é criado com esse ponto de interrogação. Essa ferramenta ela não foi criada para isso. Essa ferramenta foi criada para você fazer análises no seu cronograma e aprovar caso você queira. Porém, lá na Petrobras, o que nós fazíamos? Pegava essa ferramenta e utilizava para validar só aquilo que a gente considerava que era correto da atualização da contratada. Tudo aquilo que a gente não considerava como válido, mudanças, colocar restrição, coisas que o planejador fazia, que a gente identificava como um gatilho, a gente simplesmente não aprovava. E como é que é isso? Vamos lá? Primeira coisa é criar esse Reflection e exportar esse share e entregar para o planejador da contratada, onde ele vai fazer a atualização em cima desse share. Com isso, ele vai mandar de volta com a atualização. Vamos aqui simular a atualização do planejador. Vamos fechar aqui tudo. Quero abrir só o cronograma do Reflection. Vamos lá. Vamos dizer que aqui eu sou planejador da contratada, do outro lado, e vou fazer aquela atualização. Vamos apertar aqui o F9 e vamos colocar aqui o cronograma. O nosso data date é sempre segunda-feira, né? E está aqui 25 de abril. Vamos jogar para outra segunda, que vai ser 2 de maio. 2 de maio às 17. Então, a nossa atualização se refere a 25 de abril a 2 de maio. Vamos selecionar e esquerdo Foi feito aqui. Vamos agora fazer a atualização. Já estamos aqui com o nosso amarelinho aqui, sinalizando as atividades que estão em andamento. Vamos colocar aqui ele... Vamos colocar aqui, ó. Vamos dar avanço aqui essa fabricação do equipamento 1.
Vamos dizer que ela atrasou um pouco. Estava previsto começar só 4 de maio, né? 22 de maio. É 4 de maio. Então tá. Por mais que não atrase, vamos botar aqui 5 de maio, 5%. Vamos botar que ele andou, que praticamente ficou parado, essa fabricação. Vamos botar que andou não. E aí, como não andou, deixa eu só ver aqui. Aqui, ó, vamos dizer que ele vai dar uma mexidinha aqui, ó. Ele não andou, não deu avanço. Aqui também não andou. A fabricação do equipamento elétrico, que estava previsto para iniciar 12 de abril, iniciou, na verdade, 21 de abril, ó, atraso. Está sinalizando aqui atraso. Vamos dizer que aqui andou. Já está sinalizando um atraso para 36. Vendo esse atraso, o que o planejador fez? Jogou aqui, ó, para 10. Tá? Olha que esperto. Jogou para 10. Nessa que ele jogou para 10, e ele disse aqui que o avanço físico está em 10%. Olha que incoerência, né? 10%, e ele está abaixo do previsto, e mesmo assim está dizendo que vai se completar com 16 dias essa fabricação, que originalmente foi pensado em 30. Tá? Vamos dizer também que aqui a terraplenagem, vamos dar um avançozinho aqui, vamos dizer que ela andou para 40%. Antes de botar os 40 aqui, vamos botar aqui que ele vai se completar com... Vamos botar aqui 8. 8. Vou botar aqui, vai acabar com 14. 6, para ficar igualzinho. 15 com 15. 60% que ele identificou. Vamos botar aqui 60% mesmo. Tá ok. O avanço aqui não atrasou. Vamos ver aqui. Já está sinalizando um atraso aqui, ó. Na partida de 5 dias, ó. De agosto para setembro. Vamos ver aqui um gatilho que ele tenha feito. Vamos dizer que ele chegou aqui e tirou também, ó. Aproveitou aqui, mexeu e botou 25 dias, ó. Botou 25 dias. Aqui vai para escavação. Tá certo. Vamos botar que ele fez isso. Feito isso, o planejador da contratada enviou esse cronograma, o RF, para a gente de volta. E nós importamos aqui para nossa estrutura, né? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos clicar com o botão direito nele e vamos fazer aqui, ó, Merge Reflection into Source Project, né? Que é pegar esse Reflection e fazer essa comparação com o projeto fonte, com o projeto original, que é o nosso projeto, esse A1, né? Então vamos colocar aqui, vamos fazer essa mesclagem aqui. Aí está aqui o relatóriozinho que ele nos mostra tudo que foi feito, ó, pela contratada, os avanços físicos foram dados, e aí a gente começa a pegar aqui os gatilhos, ó. Olha o valor da Remain Duration dessa atividade de fabricação de 30, e aqui a gente está pegando, ó, ele mudando para 10. Olha só. Outra coisa que a gente consegue pegar aqui, ó,
a montagem do canteiro, que ele pegou o valor do Remain Duration também, ó, e diminuiu em 5 dias. Consegue pegar tudo aqui. Se ele tivesse mudado também relacionamento, ia aparecer aqui, ó, relacionamento mudado de FS para SS, né? Muitas das vezes fazem isso, né? Colocam atividade que estava término início e muda para início, coloca atividade em paralelo, bota início mais 2, e a atividade só vai iniciar quando terminar a primeira, ele vai lá e coloca em paralelo. Faz-se muito disso, muda-se essa original duration também, né? O planejador conhece, né? Sabe que o outro lado tem muita coisa para analisar e acaba não dando conta dessas coisas. Terraplanagem, mostrando aqui também, ó, que foi mexido, mudou. Vamos ver aqui. Escavação. Tá falando que não foi. Beleza. Os gatilhos estão aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós não vamos aceitar essa mudança aqui da fabricação. Ou então vamos fazer o seguinte. Não vamos aceitar o da terraplanagem, não vamos aceitar apenas a do montagem do canteiro. Aceitamos porque estamos vendo que realmente colocaram mais pessoas lá na obra e a montagem do canteiro ela vai ser feita em 25 dias, o que originalmente estavam dizendo 30. Vamos aceitar isso aqui também. Ok. Vamos deixar então, agora, não vamos aprovar essa questão aqui da fabricação. O que acontece? A gente vem aqui, ó, e bota aqui, ó, Merge Change. Feito isso, ok. Quando a gente vem aqui, ó, vamos botar aqui para fechar tudo. E pergunta yes. Vamos aqui no nosso... O que aconteceu? Eu já atualizei aqui com foi aprovado. E a gente vê aqui, ó, a montagem do canteiro, a gente aprovou de 25, de 30 para 25. Já está contemplando aqui no nosso cronograma. Porém, a fabricação que a gente tinha jogado para 10 dias, nós não aprovamos. Ficou a fabricação do equipamento elétrico em 30 dias. Ó, foi reprovado e não está aqui contando. Isso é uma ferramenta super interessante, Reflection Merge, onde você pode identificar os gatilhos e aí você aprova ou não. Aquilo que você acha que é gatilho, você não aprova. E você manda esse relatório informando. Ó. Se você quiser enviar o cronograma de novo, essas questões aqui nós não vamos aprovar, porque às vezes tem muito disso, né? Você não poder mexer no cronograma da contratada. Então você não aprova e diz que você só vai aceitar tais coisas. E aí o planejador da contratada vai ter que voltar com todos aqueles gatilhos que foram feitos, né? Gente, feito isso, eu quero agora entrar no segundo tópico, que é o tópico do nosso Primavera Risk. Vamos lá para o Primavera Risk. Vamos aqui. Eu já baixei o Primavera Risk. Para baixar o Primavera Risk é igual como eu ensinei para baixar o Primavera normal, o P6, só que em vez de você procurar o Primavera P6 Professional, você vai procurar o Primavera Risk lá no site da eDelivery Oracle, né? Eu já estou com ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é exportar esse share. Vamos botar aqui do meu cronograma, exportar. Só uma coisa que eu não fiz aqui, eu não rodei o schedule, né, pro dia
dia 2. Tá certinho. Vamos aqui fazer a exportação do nosso Primavera. O Primavera Risk, ele só aceita do 8.2 para baixo. Então, vamos pegar aqui o 8.2. Mandar um next. Current role. Um momentinho. Next, subproduto A. Tá na minha desktop. Ok. Fechou. Deixa eu jogar o meu Primavera para cá, para outra tela. Eu informei que estaria aqui na minha tela. Tá aqui na tela. Meu share. Vamos abrir agora o Primavera Risk. Primavera Risk Análise. E vamos abrir aqui, ó, o nosso share, que está aqui na área de trabalho, o share. Aqui ele vai perguntar, o dia tem 8 horas, organizar de acordo com a WBS, ok. Atividade mais provável é o Remain Duration, ok. Vamos importar para cá, vamos salvar na área de trabalho mesmo. Vamos colocar aqui. Aqui está o meu cronograma, igualzinho o cronograma que está no meu Primavera. Vamos só ver aqui. Vamos aumentar aqui. Marcos contratuais, suprimentos, construção civil, tudo direitinho. Finish. Primeira coisa que nós temos que fazer. Não dá para trabalhar com análise quantitativa de risco se você não tem um cronograma redondinho. Se o teu cronograma ele está com lógica quebrada, se ele está com atividade sem sucessora, quando você fizer a análise Monte Carlo, vai dar tudo errado. O cronograma, quem quer trabalhar com gestão de risco, tem que fazer a gestão de tempo de forma perfeita, senão vai gerar informação errada. Então, a primeira coisa que você faz quando você pega um cronograma, antes de inserir risco, antes de colocar as estimativas mais prováveis e precinistas, de fazer aquela distribuição triangular, né, das atividades, você tem que olhar a qualidade do seu cronograma. E como é que você faz isso? Você tem que vir aqui, ó. Vamos lá no Schedule, aqui, ó, Report, Run Schedule Check. Quando você coloca ele para Run Schedule Check, ele gera um relatóriozinho. Tá aqui o relatório demonstrando aqui, ó, quantas atividades estão com restrição? Nenhuma. Atividade com início ou fim aberto? Tem uma. Atividade fora de sequência, Broken Logic. O que é atividade? Tem nenhuma. O que é uma atividade fora de sequência? Uma atividade que está com ela está no passado e está sem avanço físico. Ela está no futuro e já está com um avanço físico nela, né? Atividade sucessora começando antes da predecessora. Lags longers, né? Lags longos, maiores que tantas unidades. O que acontece? Quando você pega uma atividade, vamos dizer que você coloca assim, concretagem, aí coloca um lag de 20 dias e depois você coloca uma atividade de, vamos dizer, montagem na base.
Você concorda comigo que um lag de 20 dias é muita coisa? Ninguém vai ficar parado? Existe alguma coisa escondida aí. O que é isso? É o tempo de cura, né? Então, lags grandes, que muitas das vezes o planejador acaba colocando lags grandes, às vezes coloca até assim, 100 dias, só para chegar naquela data que ele quer, da sucessora, né? Então, muitas das vezes ele esconde atividades que eram para estar ali. Isso é ruim, porque você não consegue botar risco num lag. Você consegue colocar um risco que atua na atividade, mas não no lag. Então, o Primavera Risk, ele entende que esses lags que você coloca, ele é um erro. Você tem que criar atividade. Se tem um lag de 180 dias, com certeza deve ter algumas atividades ali. A atividade não vai ficar parada 180 dias para outra começar. Ou então tem um link errado. Esse link aí poderia ser feito numa outra atividade, né? Isso é a regra, né? É claro que pode acontecer isso, de uma atividade ela acabar muito cedo e o que está lá para frente, para iniciar, ela ter essa distância. Porém, não é o normal. Aqui também ele considera como erro lags negativos. Start to finish links, né? Aqueles IT, né? Início término. Gente, fuja disso. Se você não está trabalhando com linha de balanço, ou então se você não está naquele trabalho inicial que faz o trabalho de trás para frente, eu conheço planejador que gosta de fazer isso, pegar a data final e ir de trás para frente para chegar na data inicial do projeto. Então ele vai colocando início e término nas atividades. Não se utiliza início e término, não complica o entendimento. Utiliza-se término e início na maioria dos casos. Quando puder utilizar início e início, você utiliza início e início, lembrando-se que para fechar a lógica, para fechar o cronograma, você tem que ter como sucessora, no mínimo, uma atividade ou término, 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 início. Inclusive, aqui o Primavera Risk, ele entende que se você tiver uma atividade onde a sucessora é início, início, ele diz que está com a lógica aberta. Essa atividade ela não está fechada. Link em atividade sumário, ele considera errado. O project ele deixa. Conheço planejadores que fazem isso. Link em atividades sumários, porque depois ele vai quebrar. Ele entende que aquela atividade ali, ele linka na sumário porque tem a ver com a sumário. Isso não é legal. Porque se você trabalha com gestão de risco na parte com processo de quantitativo, isso vai te atrapalhar, porque você não coloca risco em atividade sumário, você coloca risco em atividades. Então, não se faz link em atividade sumário. O Project, ele aceita. O Primavera, você não consegue fazer isso. Porém, o Primavera, ele lista esse tipo de problema, o Primavera Risk, porque ele recebe project para cá. Você consegue fazer uma importação de project, então ele consegue listar esse tipo de erro. Lags entre atividades com diferentes calendários. Eu tenho uma atividade que ele respeita um calendário corrido e tem uma outra atividade, né, que é um outro tipo de calendário. Quando você põe um lag lá de 20 dias, qual é o calendário que ela está seguindo? Aquele 20 dias é corrido? É da primeira atividade ou da segunda? Né? Então, ele lista esse tipo de erros e diz aqui, ó. Inclusive aqui ele explica, né, o que é uma atividade com início, fim, né, que não inclui links ignorados. Ele vai explicando aqui o que é isso. Aqui nós chamamos aqui, ó, marco de término de comissionamento, finish milestone. Beleza, não tem sucessora. A última atividade realmente ela não tem sucessora. Ele diz aqui que essa atividade está com 5 dias de lag. 5 dias de lag, ok, não tem problema, é muito pouco, mas poderia ter criado uma atividade de cura de concreto, né? Colocado 5. E os outros erros não tem. Perfeito, é um cronograma que eu já participei de projeto que, quando fiz esse schedule check, meu Deus, tinha mais de 500 erros, inconsistências, né? Um monte de atividade em paralelo, coisa que não... Se fizesse um nivelamento de recurso, você ia ver que
para conseguir aquilo tudo de paralelismo, você ia ter que ter o triplo de profissionais trabalhando. Encheram de início a início. Isso aqui é muito interessante, porque você vai com uma base para conversar com a contratada tremenda, né? E aí ele tem que explicar por que ele está deixando a lógica aberta. Então, visto que o cronograma é consistente, a gente parte para a segunda etapa, que é colocar as incertezas nas durações. Nós sabemos, aqui está, que a atividade vai durar 11 dias, 25 dias, 10 dias. Qual é a certeza disso? Nenhuma. Nós temos certeza do quê? De que as atividades, essa atividade é a duração mais provável. Só que ela respeita. Você pode trabalhar, em vez de com uma data fechada, um valor constante, você pode trabalhar com uma distribuição. Distribuição PERT, distribuição triangular, distribuição beta, dizendo o seguinte, que essa armação ela tem uma duração pessimista. Na pior das hipóteses, ela pode durar 15 dias. E também a armação pode, na melhor das hipóteses, durar 8. E aí a gente coloca a distribuição triangular e faz essa simulação, dizendo que a atividade, na verdade, em vez do cronograma ficar com durações determinísticas, a gente deixa o cronograma mais probabilístico. Você trabalha com a estatística e coloca isso a teu favor. Como é que se faz isso? A gente vem aqui. Vamos lá. Plan, duration, aqui, ó, duration, quick, risk. Vamos utilizar a distribuição triangular. A gente pode botar uniforme, beta, PERT. Vamos deixar triangular. Distribuição triangular. Vamos dizer que o mínimo 90%. A mais provável é a própria duração 10. E a pessimista seria 135% da duração que a gente colocou aqui. E vamos pedir para ele fazer isso daí. Tá aqui, ó. Como eu disse, ó, por exemplo, a fabricação que a gente cravou que era 60 dias, ele pode também durar 54, no mínimo, ou 81. E assim foi feito para tudo, ó. Quando a gente coloca para fazer essa distribuição triangular, isso é das incertezas que estão na duração. Quando a gente está colocando a duração nas atividades, a atividade ela sofre a gente pode errar de duas formas. Uma, essa questão da incerteza, porque existem projetos que o fornecedor conseguiu entregar até em menos tempo. Mas na maioria das vezes ele acaba entregando em mais tempo. Então a gente tem que passar essa incerteza da duração. Colocar aqui que esses 60 dias não é algo certo, né? Uma certeza. Porém, não existe só esse tipo de incerteza que existe numa duração. Existem os riscos que podem ocorrer no projeto. E esses riscos eles têm que ser alocados nas atividades. Existe um risco do fabricante atrasar. Um evento pode ocorrer que atrasa, que não tem muito a ver com essa incerteza na duração. Essa incerteza tem a ver com coisas não relacionadas a eventos. Pode ser que houve tem mais a ver, essas incertezas de durações, quando a gente coloca aqui uma incerteza, ela tem muito a ver com conhecimento. Ou que geralmente se entrega em 60 dias. Mas, atrelado a isso, existem os riscos. E agora vamos fazer esse trabalho de inserir os riscos. Como é que a gente insere os riscos? Nós temos aqui o registro de riscos. Vamos criar aqui o nosso registro de riscos. Sem se preocupar aqui em... Vamos criar só 2 riscos para a gente ver até como aloca esses riscos. Vamos aqui, ó. Vamos criar um risco do tipo ameaça, né? Tá em inglês, vermelhinho. Vamos colocar aqui o risco de capacidade térmica nominal
não atende a real. Qual é a probabilidade? Vamos botar que a probabilidade ela é alta. O impacto no cronograma seria alto também. Custo, vou botar não. Em termos de performance, não. Tá, o score é 28. Esse score a gente pode mexer também na nossa matriz, só que eu não vou mexer nisso, nesse momento. E vamos criar aqui um outro risco do tipo opportunity, né? Um risco de oportunidade. Quem sabe que o risco pode ser o ameaça ou oportunidade. Vamos colocar aqui término antecipado de obra em São Paulo. Que aí vai liberar mão de obra para trabalhar na nossa obra. Então, vamos ter mais gente para colocar vamos dizer, na montagem do nosso equipamento mecânico. Vamos dizer que a probabilidade disso ocorrer é uma probabilidade de M média e o impacto no nosso cronograma vai ser um impacto alto. Tá? Termo de custo, vamos botar no. Vamos colocar aqui a performance no. Tá certo? Esse aqui é o mitigation, pre-mitigation e o post-mitigation. Isso aqui, eu não vou mexer nisso, mas isso daqui, o que tem a ver? Que ele traça a curva S do pré-mitigação, como seria se você não mitigasse os riscos, a curva S que todo mundo faz achando que o projeto não corre nenhum risco. Né? O que a gente vê na realidade, né? Na vida real, o que a gente vê? As pessoas traçam uma curva S e o cronograma ele simplesmente não aloca os riscos. E aí acha que o cronograma... Por isso que a gente está sempre correndo atrás, né, da baseline. E sempre surge a baseline 1, baseline 2, porque não coloca risco, então acha-se que aquela baseline criada no início do projeto ela é factível. Ele aqui, ele coloca a baseline depois que a curva S, depois da mitigação. E tem o post-mitigation. E aí a gente vê o que acontece. Que quando você faz a mitigação, a sua curva S ela é diferente do post-mitigation. Né? Você vê que como você estava errado ao pensar que o cronograma ia acabar com aquela curva S e atender aquela curva S. Quando você vê que, quando você coloca a distribuição triangular, quando você aloca os riscos nas atividades, você verifica que aquela probabilidade do projeto acabar naquela data determinística é baixíssima. E você tem que tomar algumas providências para conseguir resgatar ou entregar o projeto de acordo com a data contratual. Vamos voltar aqui para a minha tela. Então, eu coloquei esses dois riscos aqui. Esses dois riscos, que eu coloquei aqui de forma qualitativa, vamos colocar ele aqui de forma qualitativa. Capacidade térmica. Qual é a atividade que ele vai impactar? Ele vai na fabricação do equipamento. Vamos lá, suprimento. Ó. Suprimento, cadê suprimento? Saldo a ordem aqui, ó. Suprimento, equipamento elétrico. Vamos botar que ele vai atuar aqui, ó, na fabricação do equipamento elétrico. E o término antecipado da obra, que é um opportunity, um risco do tipo opportunity. Ele vai atuar, vamos botar aqui na montagem do equipamento na base. Vou botar aqui, ó, montagem na base. Porque vai vir mais gente dessa obra de São Paulo. Vamos botar aqui nessas duas atividades. Ó. Vai conseguir antecipar essas duas atividades. Eu posso dizer, ó, que esse risco, ele atua o tipo de distribuição, vamos botar uniforme, a probabilidade é igual, pode vir de 20 a 40 que ele atua na duração, e esse daqui de 10 a 20, né? O impacto dele positivo no cronograma. Feito isso,
Tá certinho. Esses dois riscos aqui foram incluídos. Nós vamos pegar, esse é o trabalho quantitativo, né, que é o profissional que trabalha com o Primavera Risk faz, que é colocar os riscos nas atividades do cronograma. Vamos salvar as mudanças, sim. E agora nós vamos rodar aqui o Run Risk Analysis, em Run Risk Analysis. Vou botar 1000 interações, vamos analisar, Go. Ele vai mostrando a análise Monte Carlo é isso, né? É simular os 1000 cenários em que os riscos vão acontecendo. Eu vou colocar aqui para completar, logo. E aqui está o nosso gráfico, né? Nosso gráfico de frequência, nosso gráfico normal, mostrando que a probabilidade do projeto acabar naquela data contratual determinística, cravada, de 29/8, a probabilidade é menor do que 1%. Olha só. E o P80, ó, espera-se que com 80% de certeza que o projeto vai acabar até 19/9. Bem depois, né? Como nós estamos vendo, ó. A data mínima que nas simulações ele mostrou que em um cenário, em pouquíssimos cenários, o projeto acabou 26/8, antecipado, e o máximo ele acabou, a última data das simulações que deram com os riscos ocorrendo, né? Quando ocorreram todos os riscos, na pior situação, o projeto está acabando 4 de outubro. E, em média, é 12/9 que o projeto deve acabar, setembro. Tá certo? Isso daqui é uma informação interessantíssima, porque a gente está vendo, ó, que o projeto ele não vai acabar na data contratual. Então, o que nós temos que fazer? Temos que atuar no caminho crítico, temos que atuar nos riscos, mitigar os riscos ao máximo. E toda semana a gente rodar essa análise de Monte Carlo e ver se a nossa probabilidade aqui aumenta de acordo com a situação dos riscos. Correto, gente? Isso aqui é só uma palhinha do que o Primavera Risk faz. Ele tem gráfico de tornado para você atuar no caminho crítico. Ele tem caminhos probabilísticos. Ele tem correlações de risco. Tem muita coisa interessante, distribuições que a gente pode trabalhar aqui. Mas eu só queria deixar vocês com a aguinha na boca em relação aqui ao Primavera Risk.